Fala Ninja! Hoje eu vou ensinar você a executar na íntegra, do zero, um soco perfeito, um soco extremamente funcional, um soco que pode derrubar qualquer adversário, seja ele qual for, grande, alto, baixo. Eu dou aula há 15 anos e todas as vezes que um aluno chega para o dojo, eu vou ensinar ele a socar, óbvio, porque o soco ele é o carro-chefe de uma sequência de combate. Então o cara tem que saber dar um soco. Quando eu peço para esse aluno dar um soco do jeito que ele sabe, eu começo a perceber muitos erros na grande maioria das pessoas. Ou seja, a grande maioria das pessoas não sabem socar corretamente. Muitos erros comuns acontecem de forma quase que geral. Então eu vou dar agora, nessa primeira parte, todos os erros comuns que acontecem de quem não sabe socar. Muitas vezes acha que sabe, muitas vezes socou e derrubou o adversário. Mas você está correndo muitos riscos caso você erre o alvo muitas vezes. E muitas vezes você soca e acaba quebrando a própria mão. E muitas vezes você até derrubou o adversário, mas se você tivesse socado da maneira correta, você teria bem maior potência e teria derrubado um outro oponente. Porque pode ser que você derrubou aquele que é mais frágil. Mas se for um adversário muito forte. Então, o que eu ensino para os meus alunos é o seguinte: eu devo aprender e me desenvolver para utilizar qualquer técnica contra qualquer adversário. Então, por isso eu faço questão de ensinar certinho, passo a passo, como ele deve executar cada golpe. Isso é ciência do combate, isso é ciência do movimento. Eu estudei muito isso. Então vamos lá. Quais são os erros comuns? Este aqui é um erro muito comum. Você vai falar, nossa, mas esse soco é forte, derrubaria uma pessoa. Sim, derrubaria. Mas olha como eu abri meu braço para socar o oponente. Não seria facilmente interceptado? Bloqueado? Ou até se eu quisesse efetuar um ataque junto com o ataque dele, eu não teria conseguido atacá-lo primeiro? Sim, porque lembra que os golpes retos, eles são golpes mais eficientes, porque ele sai do ponto A até o ponto B mais rapidamente do que os ataques que são feitos em parábolas. Muito bem. Uma outra forma, um outro movimento que é bastante perceptível nos erros dos alunos que não sabem socar é o movimento do cotovelo. Então eu estou em posição aqui de soco, eu vou socar e faço isso. Isso é muito comum, né? Além de jogar o braço para trás, ele também abre o cotovelo. Esses erros acabam passando a informação para o outro, para o agressor, de que você vai socar ele. E se ele for minimamente treinado, ele vai socar você primeiro. Então você não deve abrir o cotovelo, jogar o braço para trás para socar o adversário de forma eficiente. Eficiência não está diretamente ligada à potência. Eficiente é você conseguir acertar o adversário o mais rápido possível e de forma potente, não só de forma potente. Pois bem, um outro erro muito comum é projetar o tronco à frente. Então eu vou socar alguém e eu faço isso aqui, ó. Isso também é um erro muito comum. É forte? É forte. Mas e se você erra o adversário? Você cai na frente dele. Imagina você caindo na frente dele ou então dando as costas para o seu adversário, totalmente desequilibrado. Então, isso também é um erro muito comum. Então eu listei alguns erros, vamos retomar. Abrir demais o braço, abrir o cotovelo,
avançar o tronco à frente. Esses são alguns erros bastante comuns. Outro erro muito comum é não saber como a mão se comporta no ato do soco. Então, como a mão deve se comportar? Você deve primeiro fechar bem os dedos. Então, observa, ó, eu fecho bem meus dedos. Em seguida, eu posiciono o meu polegar para dentro. Alguns posicionam o polegar pressionando o indicador. Os dois jeitos estão corretos, tanto assim quanto assim. Só que a grande maioria das pessoas fazem isso aqui, ó, na hora de fechar a mão. E deixa o polegar para frente. Imagina se você der um soco e deixar o seu polegar para frente, o que vai acontecer com ele? Ele vai atingir o alvo primeiro e vai quebrar o dedo. Isso é óbvio. Então você não deve deixar o seu polegar exposto. Ou ele fica trancando o indicador, ou ele fica para baixo. Eu gosto dessa posição que é bastante tradicional. Eu soco dessa forma, tá? Um outro erro muito comum é desviar o movimento anatômico do punho. Então o seu punho tem que estar alinhado com o dorso da tua mão. Se você fizer um soco assim, ó, você vai quebrar o punho. Se você fizer um soco assim, você vai quebrar o punho. Se seu soco estiver virado para dentro, também. E para lá também. O seu soco tem que ser reto. E de preferência, bater com essas duas falanges aqui. De preferência, tá? Ou as duas falanges, ou então preencher todas as falanges de uma vez. Muito bem, agora você já conhece todos os erros. Agora vamos tornar o soco extremamente eficiente utilizando toda a máquina que é o nosso corpo, utilizando toda a engrenagem que eu posso, solicitando a musculatura mais forte que eu tenho à disposição para executar o soco. Então vamos lá. Posição. Eu devo posicionar os meus punhos abaixo da linha dos olhos. Por quê? Se eu posicionar os meus punhos lá em cima, eu vou tampar minha visão. E aí como é que eu vou enxergar o adversário? Eu devo posicionar mais ou menos na linha do queixo. E aí, posicionado na linha do queixo, eu vou desferir o golpe. O primeiro soco que eu vou demonstrar é o jab, popularmente chamado de jab. É o soco com a perna da mão, da perna da frente. Seria isso aqui, ó. Vocês perceberam que quando eu executo o soco, eu não abro meu cotovelo em nenhum momento. Ele sai do ponto A ao ponto B e explode. O meu punho, ele também não sai virado. Ele vai virar no final, para aumentar a potência do golpe. Vocês estão percebendo algo a mais aí. O meu pé está girando no ato do soco. Ué, mas para que eu faço isso se eu estou socando, não estou chutando, não estou usando a base? De fato, você tem que usar a sua base para aumentar a engrenagem e a força disposta na musculatura mais potente do teu corpo, que no caso seja o quadril. Quando eu efetuo o giro do pé, o meu quadril roda. Sinergeticamente, o soco vai ser projetado com mais potência e ainda eu consigo projetar melhor o meu ombro para frente. Então eu uso a força do quadril, vai subindo, a do ombro e a da extensão do cotovelo. Olha só. Ele fica muito mais potente. Treine, faça bastante movimento. Se tiver um espelho na tua frente, melhor, porque você consegue detectar todos os erros que eu falei anteriormente. Então, a base ela deve ficar quase que alinhada com o golpe. Então, se eu vou golpear a pessoa na frente, a minha base não pode estar para trás. Ela tem que estar quase que embaixo, talvez até um pouquinho
com o punho um pouquinho mais projetado para frente. Mas, se minha mão estiver mais projetado para frente em relação ao meu pé, isso significa que eu estou projetando meu tronco à frente. E isso não é bom. Por quê? Senão eu vou ser projetado lá para frente caso eu erre. E aí o adversário vai me pegar no contragolpe. Então, posiciono, soco. Ah, mas se eu preciso avançar, eu vou junto. Minha base vai junto. Ok? Quando eu me movimento, obviamente que eu estou ganhando potência, porque o peso do meu corpo vai ser projetado lá na frente. Mas eu não posso esquecer de movimentar a base. Muito bem. Agora nós vamos falar do soco, popularmente conhecido como direto. Esse soco, ele é extremamente eficiente, porque ele é mais potente que esse, por causa do giro maior do quadril, e ele é um soco reto. Então é um soco extremamente potente. Observa. Observa que eu não projeto meu corpo para frente. Meu quadril roda. Você pode treinar só o giro do teu quadril primeiro. E o peso tem que ficar dividido entre as duas bases. Porque se você rodar jogando o peso para frente, nada adianta. Você tem que rodar fazendo pressão no solo. Certo? Então, em nenhum momento eu abro os cotovelos, em nenhum momento eu projeto meu tronco à frente, eu simplesmente utilizo aquilo que eu tenho de melhor, que é a engrenagem do meu corpo todo, com a participação da parte do meu corpo que é mais forte, que no caso é o quadril. Se você treinar muito, primeiro devagar, observando tudo que tem que ser feito, engrenagem, cotovelo, taque reto, punho reto, eu tenho certeza que você vai ter um excelente soco, um soco que pode resolver a grande maioria das situações. E onde eu devo socar? Preferencialmente a região da traqueia. Por quê? Você já me conhece e eu falo sempre desta parte do corpo, que é a parte do corpo em que não tem defesa, não tem músculo protegendo essa parte. E aí você vai causar no adversário uma falta de ar, ele não consegue respirar, além da dor que é muito grande, né? Mas óbvio, tudo que eu ensino você deve utilizar somente em casos de extrema necessidade. Não é para fazer isso no colega, não é para fazer isso no amigo, não é para fazer isso num campeonato, por exemplo, senão você vai machucar. Isso aqui, tudo que eu ensino, é para ser utilizado em casos de extrema necessidade, quando a sua vida estiver em risco e, obviamente, a vida das pessoas que você ama. Tá bom? No próximo vídeo eu vou ensinar joelhada e cotovelada. Como exatamente eu devo fazer? Como exatamente eu devo atacar? Tá? Ela é mais forte ou é mais fraca que o soco e que o chute? Até a próxima.